Primeiro a gente vai começar repercutindo aí o Canadá, a China, as explicações que a China está tendo que dar sobre o acordo comercial que eles fecharam, porque qual é a grande repercussão? A parte do Congresso americano, que está ali firme com Trump, e até uma base de pessoas mais intelectualizadas que fazem parte da mídia, os especialistas, relatam frases como essa: até um bebê percebe o que a China quer no Canadá. Ou seja, no meio desse caos, no meio do problema entre Trump e China, a China fecha um grande acordo comercial com o Canadá. O Canadá deu a entender, não só pelos seus parlamentares, pelo primeiro-ministro também, que não ia aceitar essas indiretas do Trump sobre tomar o Canadá, que eles passaram a se preocupar depois que aconteceu os eventos na Venezuela. Então, naturalmente, tudo aquilo que o Trump disse ao longo de 2025, todo mundo agora passou a respeitar, vamos dizer assim, as falas. Então, o Canadá se manifestou: não, aqui não vai entrar não, Groenlândia, todo mundo, né, que o Trump, direto ou indiretamente, atacou, resolveu se manifestar. E o Canadá deixou claro que não ia aceitar isso e que ia buscar parceiros que evitassem isso. Logo na sequência, vem esse acordo com a China. Porra, se isso daí já não é um anúncio claro de que, olha só, a gente está fechando com a China pro Trump não ter esse espaço, mas é um acordo comercial. Bom, como os próprios parlamentares dos Estados Unidos estão dizendo, né? Porra, todo mundo sabe o que eles querem com isso. É comercial, mas para aquilo ali virar alguma coisa militar, o tanto de chinês que vai ter lá dentro, pode ter gente da inteligência. Como é que você vai barrar um espião chinês se mesmo quando eles não estão lá em missão oficial, você sabe que tem espião chinês? Tem espião chinês nos Estados Unidos à vontade. A gente já repercutiu casos aqui no Fala Glauber React de mulheres espiãs que tiraram informações do alto escalão americano. Agora, um monte de chinês chegando no Canadá. Por que não? Eu trabalho aqui para a China, pô. Trabalho aqui para o Partido Comunista Chinês, que a gente fez um acordo com o Canadá. Se já tem espião da América do Norte, Canadá, Estados Unidos, sem isso, imagina com isso. Então a China está dando explicações, mas o Trump e apoiadores do Trump, parlamentares, estão dizendo: gente, isso aqui não vai para frente não, porque ninguém aqui é trouxa, né? Carcará, queria começar te ouvindo, como é que você faz essa leitura e se você imagina que se a China não recuar ou se o Canadá não recuar, o Trump pode acabar tomando alguma medida mais enérgica. Camarada, então, a China e o Canadá já estão nessa amizade aí desde o governo Biden e Obama, que o Trudeau, né? O Justin Trudeau, que é filho do Fidel Castro, ele tenta essa aproximação com essa vertente socialista comunista. Eles nunca gostaram dos Estados Unidos, eles pervertiram o ensino, as Forças Armadas, destruíram, tecnicamente, eles destruíram as Forças Armadas canadenses, transformaram o país numa baderna, muita droga, muita liberação de a Agenda 2030, eles implementaram com sucesso, e o Trump chegou e viu que o aliado, que eles têm um tratado, que é o NAFTA, né? Que é Estados Unidos, México e Canadá. Esse tratado foi feito a pedido do Canadá, e eles agora estão querendo quebrar o contrato. Levando mercadoria de qualquer espécie para dentro do Canadá para substituir por material americano e assim quebrar o comércio. Não sei onde é que eles vão parar com isso aí, não vai ter sucesso e dependendo do nível de interação do governo Trump com a China vai cagar para o Canadá, pô. A população do Canadá é ridícula em termos de consumo, entendeu? Então o chinês não vai perder no mercado de consumo americano, porque o Canadá quer comprar 4 containers de alguma coisa. O Canadá, tecnicamente, é deserto de população. Algumas cidades que possuem uma população mais ou menos adequada para o tamanho do país que é o Canadá, né? Então, camarada, esse tratado aí, que o Canadá está querendo fazer isso, é tipo uma birra, né? Então, de birra. Porra, tu quer tomar a Groenlândia, não sei o que mais lá, então vou colar com o chinês aqui e comprar tudo que tem de lá para inundar o mercado e prejudicar a indústria americana.
babacada disso aí. O que ele está fazendo é muito parecido com o que a União Europeia fez com a Rússia usando a Ucrânia, pô. Podendo ser um aliado da Rússia, está agora a União Europeia com maior potência militar depois dos Estados Unidos do lado deles ali, junto com os americanos, não, arrumaram confusão, não deu em nada, 1 trilhão de prejuízo lá dentro da Ucrânia, é o que está rolando aí, os cálculos. Quem é que vai bancar essa porra, eu não sei. E o Canadá está fazendo uma birrazinha muito parecida. Vai terminar levando uma porrada do tio mais velho, que é os Estados Unidos, e vai ficar por isso mesmo. E no final a China vai colar com o americano. Pode anotar aí. É isso aí. Muito bom, Carcará. Comandante Vilas Boas, o secretário do Tesouro americano falou, né? Inclusive, só colocando uma informação aqui, o Trudeau ele deixou de ser o primeiro-ministro, né? Agora é o Mark Carney. E o secretário do Tesouro disse a seguinte frase, né? Carney não está fazendo o melhor trabalho para o povo canadense. Não tenho certeza de que o primeiro-ministro canadense do que ele está fazendo, além de tentar demonstrar virtude para seus amigos globalistas em Davos. Ou seja, ele está, inclusive, indo mais além, né? Dizendo que o Canadá não só está indo contra o Trump nesse jogo aí, né, de possíveis invasões, como o Canadá está se tornando, ou já se tornou, um peão dos globalistas. Então ele foi ainda mais além. O que você acha, comandante? Eric, só para repercutir, para a gente dar uma introdução melhor para os nossos espectadores, né? O Carcará comentou desse acordo, né? Que existe um acordo de livre comércio, que no passado ele é chamado de NAFTA, né? Que era justamente entre os países ali, México, Canadá e Estados Unidos, que é basicamente um acordo de livre comércio que prevê, né, dentro de algumas regras estabelecidas, o fluxo de comercial quase que sem taxas, porque tem várias cláusulas entre os três países. Esse acordo é muito forte, obviamente, porque o mercado representado por esses três países é um mercado muito considerável, né? Então, é alguma coisa similar ao Mercosul, mas com muito mais, digamos assim, com muito mais permeabilidade, porque os produtos transitam pelas fronteiras de uma forma muito mais fluida, com as taxas muito mais reduzidas, com muito menos burocracia. E aí esse acordo ele foi revisto, né? Ele foi repensado em 2017, 2018, e reassinado, o chamado NAFTA 2.0, ou alguns trocaram o nome agora, chama USMCA, uma referência às siglas em inglês dos três países. E o que acontece com essa intenção, né, manifestada previamente pelo governo canadense de assinar um acordo de livre comércio com a China? A gente entenderia, acho que todo mundo consegue perceber isso, que seria praticamente um cavalo de Troia, porque já que os Estados Unidos mantêm um acordo interno com esses dois países, né, na sua fronteira norte e na sua fronteira sul, qualquer acordo, qualquer produto que entre de uma via bilateral, Canadá-China, ou México-China, ou com qualquer outro país, esse produto ele passa a, de alguma forma, estar circulando também nos Estados Unidos. Então, como eu falei, uma inundação de produtos chineses baratos, entre eles a principal problema apontado que a gente consegue perceber é em torno dos carros elétricos, né? Que a gente mais do que conhece aqui no Brasil, né? Essa inundação do mercado mundial com os carros chineses de origem de matriz elétrica, eles entrariam pelo Canadá e a partir desse momento entraria um fluxo normal no México e nos Estados Unidos. Então seria basicamente, que eu falei, um cavalo de Troia. O novo governo dos Estados Unidos, né? Nem tão novo assim, a gente falou agora que está completando um ano desse segundo mandato, entendeu essa jogada e falou que não, desse jeito não vai acontecer. Então, da mesma forma que a gente vem repercutindo aqui nos últimos meses, né, essa nova modalidade de comportamento no sistema internacional do presidente Donald Trump, ele deixou de falar de meias palavras dos países que na arena internacional tem que somente dizer de uma forma meio obtusa, sem botar o pingo nos is, sem ser contundente nas suas políticas internacionais. O novo presidente norte-americano está acabando com essa forma de comportamento, pelo menos é o que a gente entende, que eu entendo assim, e está dizendo que não vai deixar isso acontecer. E isso sem meias palavras. Então, como é que ele faz isso? A gente vem acompanhando que uma das pressões principais
das quais o Brasil também foi, digamos, vítima, né, dessa nova postura, é a pressão comercial. Então, ele ameaçou taxar os produtos canadenses em 100% das importações realizadas pelos Estados Unidos. Se isso viesse a acontecer, praticamente seria decretada uma semifalência, né, do mercado canadense, das indústrias canadenses, porque a maior parte das exportações vão justamente para o seu maior parceiro comercial, que é os Estados Unidos. Então, o presidente norte-americano, que ele chega com essa técnica de negociação que a gente já falou também, né, é de botar um touro no meio da sala, criar o problema e ali dali ele tirar uma solução, que é uma solução onde ele ancora a negociação que ele imaginou na cabeça dele, junto com seus assessores. E aí os países, né, as suas contrapartes, começam a ficar igual loucas, tentando discutir como é que vão se resolver, como é que aquilo vai ser equacionado. E essa técnica de negociação está parecendo ser bastante persuasiva, né, nesse ponto inicial dessa pressão econômica, para não falar na militar, na diplomática, nas outras expressões do poder nacional, mas ela tem funcionado. E nesse caso específico, né, a mídia reportou hoje de manhã que no próprio dia de ontem, o primeiro-ministro canadense, o Carney, já falou que não vai mais assinar esse acordo, esse possível acordo de livre comércio com a China. Ou seja, a técnica de persuasão, a técnica de negociação aplicada por quem tem capacidade de exercer essa pressão parece estar funcionando. Então, esse novo ator global, né, não novo, mas nessa nova postura norte-americana, parece que está funcionando, né? Então, a gente vê isso na Venezuela, a gente está vendo isso na Groenlândia, a gente vê isso na Ucrânia, mais ou menos, a gente vê essas pressões acontecendo mundo afora com essas sobretaxas, e quem quer peitar vai ter que ter muito café no bule para dizer que não vai acontecer dessa forma. Então, o governo norte-americano vem aplicando esse tipo de relação, eles estão atentos a isso, que não vão deixar acontecer o que acontecia nos governos anteriores, de deixar praticamente a situação, como se diz aí no laissez-faire, deixar a situação correr, e agora alguém chegou dentro do celeiro para botar ordem na casa, pelo menos é o que parece, Eric. Muito bom, comandante. Júlio Roque, como é que você enxerga aí esse cenário? Bem, primeiro vemos a fala do secretário do Tesouro americano, Bessent, e ele diz, né, claramente que não está contente com essas atitudes do primeiro-ministro do Canadá, que já disse aí o comandante Vilas Boas, muito bem lembrado, que já recuou, né, em assinar esse acordo com a China. Então o negócio está pesando. O que nós podemos esperar é tarifas. Quanto mais o país for contra os ideais e os acordos americanos, maiores serão as tarifas impostas. Já o próprio secretário do Tesouro falou que poderia lançar até tarifas de 100% em cima do Canadá, né, caso ele fosse contrário às atitudes de Donald Trump. Então, o que nós estamos vendo é aquela escalada que já foi falada em outros momentos. Primeiro as tarifas, os embargos, depois ações diplomáticas, como disse o comandante Vilas Boas, depois a negação com narrativa pública, onde o líder de Estado vai a público em toda mídia e diz: estou descontente com tal, se continuar assim eu vou fazer isso. Ele ameaça verbalmente em público as outras nações. Depois, o bloqueio, né? E, por fim, a ação militar contundente, porque isso é que é o final dessa história, quando começa a puxar a corda de um lado para o outro, sem ter uma resolução. Isso que acontece, nós vimos isso na Venezuela. Se entrega, se entrega, se entrega. Não se entregou. A ação militar teve que acontecer para retirar o presidente da Venezuela, e foi o que aconteceu. Todos já estão sabendo disso. Então é essa escalada que nós vemos. Mas também não creio que o Canadá vá fazer alguma coisa muito áspera quanto às decisões americanas, no caso, né, esse estreitamento com a China, porque esse livre comércio entre México, Estados Unidos e Canadá já acontece há muito tempo, e sabemos muito bem disso, do bom relacionamento entre Canadá e Estados Unidos, principalmente na fronteira. E outra coisa também que a gente tem que levar em conta, e muito bem em conta, é a Alberta. Exatamente, a Alberta no Canadá tem quase que sua maioria pró-Trump. Então, como é um país muito vasto,
de densidade demográfica muito pequena, até porque grandes áreas são cobertas por gelo durante muito tempo, o frio é intenso, já falamos disso aqui quando repercutimos sobre uma possível invasão militar, como o Canadá ia se proteger. Então, é uma região estratégica para essa movimentação da geopolítica americana, e eu acho que isso não vai acabar ainda, né? Fica primeiro essas indecisões, né, narrativa, fala, mas quando senta de frente a frente para assinar os documentos de acordo, as coisas mudam. Então, falar é uma coisa, né, tentar esbravejar e balançar sua bandeira é muito plausível. Agora, assinar o seu nome, né, num acordo formal disso é outro nível. E aí as retaliações começam, quando você tende a imprimir força contrária, né, a quem está ditando as regras, com certeza haverá a retórica, Eric.